Eu vou resolver esse problema agora. Ioiô primitivo. Um ioiô primitivo é feito enrolando-se um fio diversas vezes em torno de um cilindro de massa m e raio r. Você mantém presa a extremidade do fio enquanto o cilindro é liberado sem velocidade inicial. O fio se desenrola, mas não desliza nem se dilata à medida que o cilindro cai e gira. Letra A. Qual a velocidade do centro de massa do cilindro depois de ele ter descido uma altura h? Letra B. Qual a aceleração do centro de massa do cilindro? E letra C. Qual a tensão no fio? Primeiro de tudo, eu vou desenhar aqui a situação. Esse fio está enrolado em torno de um cilindro de raio R e massa m. Essa aqui é a situação 1 na qual eu solto esse cilindro partindo do repouso dessa posição. Depois disso, ele vai se desenrolando e descendo. Então nessa situação 2, o cilindro desceu uma altura h em relação à situação 1. Como o enunciado disse, esse desenrolar aqui ocorreu sem que o fio deslizasse sobre a superfície do cilindro. Então este comprimento do fio, que corresponde a essa altura h, tem que corresponder exatamente a um comprimento de arco sobre a superfície do cilindro, que corresponde a uma rotação do cilindro de um ângulo θ. A condição de rolamento sem deslizamento é que esta altura h deve ser igual a este comprimento de arco aqui, que é r vezes o ângulo θ que o cilindro girou neste período que ele estava descendo. Se nós pegarmos essa expressão e derivarmos em relação ao tempo, nós obtemos dh dt é igual a r, que é uma constante, vezes dθ dt. A taxa de variação da altura em relação ao tempo é esta velocidade com a qual o centro de massa do cilindro se desloca aqui para baixo. Então isso aqui é VCM. E isso é igual a R vezes a derivada do ângulo em relação ao tempo é a velocidade angular. Então essa aqui é a relação que nos garante que este cilindro desce e o fio não desliza sobre a superfície do cilindro. Ou seja, a condição de rolamento sem deslizamento. Agora, para responder as perguntas feitas nos itens A, B e C, eu vou fazer por dois caminhos diferentes. A solução 1 vai ser por conservação de energia e a solução 2 pela segunda lei de Newton para rotações. Então, solução 1, por conservação de energia. Eu tenho essas duas situações, eu tenho que escrever a energia na situação 1, escrever a energia na situação 2 e igualar essas duas energias. Eu posso começar dizendo que neste ponto 2, a energia potencial gravitacional é zero, de tal forma que só no ponto 1 tem energia potencial gravitacional diferente de zero. No ponto 1, partiu do repouso, então não tem energia cinética. Só no ponto 2 é que tem energia cinética. Então a energia no ponto 1 é a massa do cilindro vezes g vezes a altura h. E a energia no ponto 2 é a energia cinética, 1/2 de mVcm ao quadrado mais 1/2 do momento de inércia em relação ao centro de massa do cilindro vezes a velocidade angular ao quadrado. Nós temos ainda a condição de que Vcm, a velocidade do centro de massa, é igual a ômega vezes r. O momento de inércia do cilindro em relação ao centro de massa é 1/2 de mr ao quadrado. Substituindo essas duas coisas nesta equação, nós vamos obter mgh igual 1/2 de mVcm ao quadrado mais 1/2 de 1/2 de mr ao quadrado, que é o momento de inércia, e o ômega eu vou escrever como Vcm sobre r. Então, ômega ao quadrado é Vcm ao quadrado sobre r ao quadrado. Já posso cortar algumas coisas, porque aqui eu tenho um r quadrado e aqui eu tenho um r quadrado. Eu tenho uma massa m multiplicando todo mundo, também posso cortar. E eu fico com g vezes a altura h é igual a 1/2 de Vcm ao quadrado, mais 1/2 vezes 1/2, 1/4 de Vcm ao quadrado. Posso colocar esse Vcm em evidência. Então, gh igual a Vcm ao quadrado, que multiplica 1/2 mais 1/4. 1/2 mais 1/4 é 3/4. Então obtemos que a velocidade do centro de massa ao quadrado é igual a 4/3 de gh. Vou guardar essa expressão, que ela vai ser importante para a gente. A letra A pergunta qual é a velocidade do centro de massa no ponto 2. É só isolar aqui. Raiz quadrada de 4gh sobre 3. Ou, se preferir, 2 raiz de gh sobre 3.
E essa é a resposta da letra A. A letra B pergunta qual é a aceleração do centro de massa. Se eu tenho a velocidade final, sei que a velocidade inicial é zero, eu posso usar cinemática para resolver esse problema. E é bem simples. Eu posso, por exemplo, usar Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔX. A velocidade inicial é zero, a velocidade final é a velocidade do centro de massa, a aceleração é o que eu quero descobrir, e esse ΔX é o meu H, é a altura que ele caiu. Então a aceleração do centro de massa é a velocidade do centro de massa ao quadrado dividido por 2 vezes o H. É só pegar essa expressão, 4/3 de GH, dividido por 2H. Corta o H com H, esse 2 corta com esse 4, sobra um 2. E a resposta da letra B é que a aceleração do centro de massa é 2/3 da aceleração da gravidade, g. Tem outro jeito de obter essa mesma aceleração. Se você não quiser lembrar da equação de Torricelli, você pode usar só essa expressão aqui e derivar em relação ao tempo. Olha só, se eu derivar dos dois lados em relação ao tempo, o que eu obtenho? A derivada de VCM ao quadrado dá 2 vezes VCM vezes a derivada de VCM. E isso é igual à derivada disso aqui, que é 4/3 de g vezes dH dt. Agora, isso aqui é a aceleração, que é o que eu quero saber. E isso aqui é a taxa de variação da altura em relação ao tempo, que é a velocidade do centro de massa. Então nós temos que 2 vezes VCM vezes ACM é igual a 4/3 de g vezes VCM. Posso dividir dos dois lados por VCM e isolar a aceleração. Tem mais esse 2 aqui que corta com esse 4, sobra um 2. E a aceleração dá 2/3 de g, que é o mesmo resultado que obtivemos usando a equação de Torricelli. A letra C pergunta quanto vale a tração no fio. Para responder essa pergunta, nós temos que usar a segunda lei de Newton. Então temos que fazer o diagrama das forças atuando sobre esse fio. Primeiro, aqui no centro de massa do cilindro, nós temos a força peso, mg, apontando para baixo. E logo aqui no ponto de contato do fio com o cilindro, nós temos uma força para cima, que é a tração ou tensão no fio. Posso colocar o meu eixo x orientado aqui para baixo, e a segunda lei de Newton nos diz que a somatória das forças no eixo x é igual a massa vezes a aceleração no eixo x. A somatória das forças ao longo do eixo x é a massa do cilindro vezes g menos a tensão T. A massa do sistema é a massa do cilindro e a aceleração é a aceleração do centro de massa que nós achamos já. Essa aceleração aqui que é 2/3 de g. Substituindo então nós temos que mg menos a tensão no fio é igual a m vezes 2/3 de g. Podemos isolar aqui a tensão T, isso aqui vai ser igual a mg menos 2/3 de mg. Ou seja, a tração no fio vai ser 1/3 de mg. E essa é a resposta da letra C. Para a segunda solução, nós precisamos aplicar a segunda lei de Newton para rotações, além da segunda lei de Newton que nós já aplicamos para a translação. Então, primeiro, pela segunda lei de Newton para translação, nós temos que a somatória das forças no eixo x é igual à massa do sistema vezes a aceleração no eixo x. Essa soma das forças nós já vimos que é mg menos t igual a massa do cilindro vezes a aceleração do centro de massa. Agora eu não vou supor que eu sei a aceleração, eu vou usar isso aqui para descobrir a aceleração do centro de massa. Então essa aqui é a primeira equação que eu vou chamar de A. Agora esse sistema, além de estar descendo aqui acelerado com uma aceleração ACM, ele também tem uma aceleração angular alfa. Pela condição de rolamento sem deslizamento que nós já escrevemos, que é VCM igual a R vezes ômega, se nós derivarmos essa expressão, nós obtemos, derivada da velocidade em relação ao tempo é a aceleração, e a derivada da velocidade angular é a aceleração angular. Então, a aceleração do centro de massa também é igual a R vezes alfa. Então, nós temos uma relação entre essas duas coisas aqui. Agora, além da segunda lei de Newton para translação, nós temos que usar a segunda lei de Newton para rotações, que é a somatória dos torques atuando sobre o sistema aqui, no caso, em relação ao centro de massa do cilindro, é igual ao momento de inércia em relação ao centro de massa do cilindro, vezes a aceleração angular que ele tem em torno desse centro de massa. A única força que produz torque aqui é a atração no fio. Essa força-peso está aplicada exatamente no centro de massa, então não tem braço de alavanca. O torque é zero.
Então, no sentido horário aqui, que eu vou considerar que é o positivo, é o sentido aqui da aceleração, eu tenho um torque, que é a tração no fio, vezes o raio R do cilindro. E isso é igual ao momento de inércia do cilindro, que é 1/2 de mr ao quadrado, vezes a aceleração angular alfa. Mas eu posso escrever alfa como a aceleração do centro de massa dividido por r. Então isso aqui pode ser escrito como 1/2 de mr ao quadrado vezes a aceleração do centro de massa dividido por r. Posso cortar alguma coisa aqui, um r com esse quadrado aqui. Então nós obtemos que TR é igual a 1/2 de mr vezes a aceleração do centro de massa. Podemos ainda cortar o R e isso nos dá que a tração no fio é 1/2 da massa vezes a aceleração do centro de massa. Vou chamar essa equação de B. Eu tenho então essas duas equações e duas incógnitas. As incógnitas são a tensão no fio, T, e a aceleração do centro de massa. Posso substituir essa equação B na equação A. E aí eu obtenho mg menos T, que é 1/2 de MACM, e isso é igual a MACM. Posso jogar a aceleração para o lado de lá, então eu fico com mg igual a MACM mais 1/2 de MACM. Posso cortar a massa que está multiplicando todo mundo, né? Podia ter feito isso antes. Mas sobra G igual à aceleração do centro de massa. Coloquei em evidência aqui que multiplica 1 mais 1/2, ou seja, G é igual à aceleração do centro de massa que multiplica 3/2, ou a aceleração do centro de massa é igual a 2/3 de G. Esta é a resposta do item B. A resposta do item C está direto nessa equação aqui, porque a tensão no fio é igual a 1/2 de M vezes ACM, que é 2/3 de G. T igual a 1/3 de mg, que é a resposta da letra C. E para achar a resposta da letra A, basta fazer o caminho inverso do que a gente fez na solução 1. É só usar cinemática. Pode ser Torricelli, por exemplo, com essa aceleração, sabendo que o deslocamento é h, a gente acha que a velocidade do centro de massa ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração do centro de massa vezes o h, ou seja, 4gh dividido por 3, que é a mesma resposta que a gente obtém na solução 1. Então vou parando por aqui. Apresentei duas formas diferentes de resolver este problema, uma usando conservação de energia e outra usando segunda lei de Newton para rotações e segunda lei de Newton para translação. Até o próximo vídeo e um abraço!